Atos capítulo 27, a partir do versículo 13, diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, e me disse: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida a todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Até aqui, podeis assentar. Queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é considerado um livro de história. É os relatos, os atos, as atitudes que os apóstolos tiveram depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, se você quiser saber o que aconteceu com os discípulos de Jesus, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o que aconteceu com os apóstolos, o que eles fizeram, é só ler todo o livro de Atos. Leia todo o livro de Atos que você vai ver toda a atitude que os discípulos de Jesus tiveram depois da morte e ressurreição de Jesus. Esta é uma história maravilhosa, esta é uma história digna da sua atenção. Você tem uma história que você realmente deve ler para ver o que Deus fez na história, é o livro de Atos. Lê todo o livro, do início ao fim. Eu li aqui apenas um trecho porque eu quero dizer algo para vocês nessa mensagem. Lembrando também que Atos dos Apóstolos não é só a história antiga da igreja. Aqui não se trata apenas de uma história do que aconteceu. Esta também é a história de agora. Esta também deve ser a história da sua vida. Essa deve ser a sua história também. Por quê? Porque esta é a história da igreja, não do passado, mas da igreja que tem fé, que caminha pela fé em Jesus. Então,
o livro de Atos não é uma história que encerrou, começou e fechou a história, não. É uma história que continuou, é uma história aberta, porque tem a ver não só com a igreja do passado, mas tão quanto a igreja de hoje, do presente. E aqui, então, num pequeno trecho dessa história que nós lemos juntos aqui, falou sobre uma tempestade. E eu sei que você também já enfrentou muitas tempestades na sua vida. E esta pequena parte falou de um momento que mais parecia o fim da vida, não só do apóstolo Paulo, mas também de todos aqueles navegantes, de todos aqueles que estavam naquela embarcação. Eu acredito que ficou bem claro aqui que eles fizeram de tudo, lutaram, jogaram as cargas fora para o navio ficar mais leve, tentaram reconstruir aquele navio que foi castigado e destruído pela tempestade. Passaram dias à deriva, sem saber para onde ir. Inclusive diz aqui, passaram dias sem ver o sol e nem as estrelas, com fome. Bom, talvez eu nem sei se você passou uma tempestade tão pesada quanto essa, ou talvez você já passou, já enfrentou algo assim tão terrível na sua vida que você diz: meu Deus, eu não estou conseguindo ver esperança aqui. Ou talvez seja exatamente esses dias que você está vivendo esta tempestade. Eu não estou vendo nem o sol aqui, eu não estou vendo nenhuma estrela, ou seja, não há nenhuma luz no fim do túnel. Eu não estou conseguindo ver nenhuma esperança nesta situação que eu estou enfrentando. Talvez seja dias assim, inclusive dias que você pensa até que vai sucumbir e que não tem salvação mais, não há o que fazer. Depois, inclusive, de insistir em fazer algo, em tentar insistentemente ou várias vezes fazer algo para encontrar uma saída. O que eu vou fazer para sair desta situação? O que é que deve ser feito? E aí insistiu, mas não teve uma solução, não tem uma saída. E aí então, irmãos, eu quero dizer aqui para vocês, vamos pensar assim, já que está falando aqui de um barco, né, de um navio, já que está falando aqui de uma embarcação, o que dá segurança para uma embarcação assim, para que ela repouse em um lugar seguro? É uma âncora. Então tem ali uma ferramenta, um instrumento dentro de uma embarcação, que até mesmo quando vem uma tempestade forte, ou quando diz assim: olha, vamos parar, vamos encontrar um lugar para ficar ali em segurança, e para não ser arrastado pelas tempestades, e vamos ancorar. A questão que eu trago aqui então nesta palavra para vocês o que é o nosso lugar seguro? O que é o seu lugar seguro? Diante das tempestades da vida, diante das incertezas da vida, diante das dores da vida, diante das dificuldades que todos nós temos, o que é o lugar seguro? Aonde era? O que pode ser isso para nós, o povo de Deus? E por esse pequeno trecho de Atos aqui eu quero apresentar para vocês o primeiro e melhor lugar seguro para a sua vida é a presença de Deus. Esse deve ser o lugar mais seguro aonde você deve descansar. Sabe aquelas inquietações? Sabe aquilo que tira o nosso sono? Sabe aquelas situações que nós ficamos inquietos? Então há um lugar seguro, há uma segurança para a sua vida. E esta segurança é exatamente a presença de Deus. Se você observar bem aqui, meus irmãos, no versículo 23 que nós lemos, olha o que diz: mas o apóstolo Paulo
diz para aquele povo: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, e me disse. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ver Deus nas situações diárias do nosso dia. Nós precisamos ver que Deus está presente, porque às vezes também nós estamos tão envolvidos em tantas coisas que nós até esquecemos que Deus está presente naquela situação, que Deus está presente na nossa vida. E aí nós ficamos tão focados ou olhando para tantas coisas. É o vento que bateu forte, é o barco que se despedaçou, e é as nossas tentativas de fazer coisas e fazer, e nós vamos nos envolvendo com tanta coisa, mas esquecemos do primordial: Deus está presente. E o apóstolo Paulo estava ali, e esta palavra está aqui hoje para lembrar você disso, da presença de Deus nas suas tormentas, na presença de Deus nas suas tristezas, na presença de Deus nas suas dificuldades. Para que Deus está presente? Para te dar segurança. Irmãos, se fosse para comparar a vida, você a compararia com o quê? Com uma estrada, uma linha reta, plana, ou com uma montanha russa? Ou com uma estrada cheia de obstáculos? E todas essas situações da vida são os obstáculos, é a montanha russa da vida que nós enfrentamos todos os dias e temos que encarar. Só que nós não fomos chamados para encarar a vida sozinhos. Nós não fomos chamados para encarar as dificuldades da vida por nós mesmos, pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria inteligência. Não. Nós somos o povo de Deus e vivemos com a presença de Deus. E Paulo lembra aqueles homens: olha, ontem o anjo do Senhor, a qual eu sirvo, a qual eu adoro, apareceu para mim. Sabe, esse deve ser um lugar seguro para a sua vida, meu irmão. O lugar da presença de Deus, o lugar seguro. Uma outra segurança que esse texto apresenta aqui para dias turbulentos é a própria promessa de Deus. Porque o que o anjo disse? Primeiro, Paulo disse: Deus é presente. Deus é presente. E ontem ele falou comigo. E o que ele disse? O que Deus falou? O que Deus está falando com você? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem tomado notas do que Deus está falando? E então ele diz, aí diz a promessa, o versículo 24. O que o anjo disse? O anjo da parte do Senhor disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Nós sabemos que esta aqui foi a última viagem do apóstolo Paulo. A última. Depois dessa ele não viajou mais em águas turbulentas. Depois desta viagem aqui ele descansou no Senhor, porque ele precisava apresentar a Roma, porque ele precisava ser julgado lá, para ter um veredito final da sua condenação. E lá assim aconteceu. Ele foi julgado, teve o veredito final e morreu ali por causa do Evangelho. Olha para você ver, irmãos. Olha para você ver. Até quando um homem de Deus está indo para a fase final da sua vida, há promessa de Deus. Até quando um homem que teme a Deus, que serve a Deus,
que sabe que estava indo para um julgamento, onde custaria a sua própria vida. A promessa, a presença e a promessa de Deus. E Deus falou: Paulo, você não vai morrer aí não. Você não vai morrer aí. Eu vou preservar a sua vida e a vida de todos os que estão nesse navio serão preservados por sua causa. A promessa, sabe, irmão, um lugar que você pode descansar no Senhor. Sabe, um lugar que você pode repousar no Senhor. Esse lugar se chama a promessa de Deus para a sua vida. Descansa, meu irmão. Descansa, porque se Deus é presente, e se Deus tem promessa para guardar, para conduzir, para guiar a sua vida, a tempestade se acalma. Esse é um lugar de segurança. Você não vai ficar atormentado, você não vai ficar impaciente, você não vai ficar inquieto, você não vai ficar de uma maneira perturbada, não. Descansa na presença e na promessa de Deus. Eis aqui um lugar seguro, e olha o que diz no versículo 25: assim, tenha ânimo, senhores, creiam em Deus, confiem em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Porque se nós temos a promessa, nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus, esse é um lugar seguro para você estar. Um outro princípio que eu levanto aqui também, sobre mais um lugar seguro, além da presença, além da promessa de Deus, um lugar seguro para você descansar pela fé. Pela fé, esse lugar é a própria providência de Deus. E eu estou aqui hoje para dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem providência para a sua vida. Creia, creia, Deus tem providência. E talvez você está pensando, mas pastor, eu já estava até providenciando algumas coisas. Eu já estava até esperando que essa providência viria da minha família. Não, irmão, Deus tem a providência. Busque a presença, descanse na promessa e Ele vai te responder. Ele tem resposta, Ele tem atitude, Ele tem ação. Ele abençoa aqueles que nele confiam. Aqui no próprio versículo 24 deixou claro isso, que Deus já tinha providenciado que Paulo compareceria perante César. Deus já tinha providenciado, e Deus iria guardar a vida desse homem até lá, até a última fase, perante o tribunal dos homens mais importante daquela época, que era o Império Romano. Mas Deus iria levar ele lá. Agora, olha para você ver, irmão, se nós continuarmos lendo aqui, depois do naufrágio, ainda no capítulo 27, depois de Paulo lá na ilha de Malta, ou seja, a tempestade soprou, eles então foram empurrados para a ilha de Malta, e lá na ilha de Malta aconteceu muitos milagres, muita salvação por causa de um naufrágio. Talvez você não entenda uma tempestade como sendo algo de Deus dizendo assim: olha, eu estou presente, eu tenho garantias ou promessas para a sua vida, eu estou providenciando o escape, a resposta, a solução para você. E durante esta jornada, ainda esse trajeto, eu vou usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Paulo chegou lá debaixo de um naufrágio e começou a orar pelos doentes. Os doentes começaram a ser curados lá na ilha de Malta. Aí começaram vidas sendo salvas, e ele saiu de um extremo para o outro, porque eles chegaram lá depois de ser do naufrágio e contaram toda a história
Aí o pessoal da ilha falou: não, isso aí só pode ser maldição, esse pessoal é maldito, porque aconteceu tudo isso, está sofrendo um castigo. Isso é um castigo, essas pessoas só podem estar colhendo um castigo, porque são amaldiçoados. Sofreram tudo isso, embarcação quebrou, e vento, e andaram perdidos, e a deriva, e com fome. Provavelmente está colhendo, deve ser homens malditos, deve estar colhendo alguma coisa que plantou. Aí Paulo começa a orar, ele não se defende, começa a orar pelo povo, começa a ser curado. Aí eles vai de um extremo de maldito para o outro. Não, deve ser divino. Isso aí deve ser divino, porque está curando as pessoas, está... Aí ele tem que falar, senão nós não somos deuses não, gente, mas nós somos filhos de Deus. Nós não somos divinos não, gente, mas Deus está presente na nossa vida. Mas nós estamos vivendo a promessa de Deus. Então, observe, meu irmão, a vida tem esses extremos também. Uma hora parece que você está numa situação caótica, numa outra hora, e vai ter também as tentações de pessoas tentando te endeusar. Você é filho de Deus e isso basta. Você é filha de Deus e isso deve ser suficiente para viver, para caminhar pela fé. Você é filho, você é filha de Deus e isto basta, meu irmão, para que você vença todas as tempestades e tormentas da vida. Viva pela fé, confie no Senhor. Esse é o Deus não só do passado, esta é uma história não só do passado, esse é o Deus também do presente, para acalmar as tempestades e as tormentas e as inquietações da sua vida, e colocar você em um lugar seguro. E esse lugar seguro é a própria presença, é a própria promessa, é a própria resposta de Deus para a sua vida. Deus é Deus de providência. Deus é Deus de providência. Você veio aqui hoje para exercitar a sua fé. Esta daqui é a academia da fé. Exercite a sua fé, meu irmão. A fé, ela precisa ser praticada. Eu gostaria de encerrar então aqui, que Deus tem feito tudo isso. Deus tem trago você para a presença dEle, para a promessa dEle, para a providência dEle, para que você possa mostrar Deus aonde você vive. O mundo está gritando, meus irmãos, mostre-me quem é Deus. Mostre-me quem é Deus. Sua família há um grito na sua família. Mostre-me quem é Deus. Seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas de escola, de trabalho, há um grito que não necessariamente em alto e bom som, mas dá para se notar na vida das pessoas perdidas, caminhando na escuridão, nas trevas, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Só que nesse barco tem um Paulo, nesta embarcação tem você para mostrar Deus para as pessoas das quais você se relaciona, por meio do seu testemunho, por meio da sua fé, por meio da maneira que você encara as situações da vida, e por meio do próprio testemunho do quanto Deus tem feito na sua vida. E só de você apresentar os atos de Deus na sua vida. Agora não é mais os atos dos apóstolos,
São os atos de Deus na sua vida, o que Deus tem feito na história da sua vida. Agora, não é só mais a história de Paulo, não é só mais a história de André, não é só mais a história de Tiago, não é só mais a história de Pedro, não. Agora é a história da sua vida e o que Deus tem feito na sua vida, para a glória, para a exaltação, para o louvor do nosso Deus. Para quem não conhece Deus, pode olhar e dizer: Paulo teve um fim trágico, né? Para quem não conhece Deus, poderia dizer assim: Paulo teve um fim trágico. Estava lá preso naquele barco, naquele navio, o navio naufraga, tudo bem, vai lá, cura as pessoas, muita gente é salva ali, mas depois entra num navio de novo e vai para Roma. E lá é condenado, lá enfrentou a pior prisão da vida dele. Quando ele ficou preso outras vezes, ele tinha uma certa liberdade, ficou numa prisão domiciliar, né? Tinha liberdade para ir e vir, evangelizou o pessoal todo lá, muitas pessoas se converteram. Mas na última prisão ficou numa prisão insalubre, aquela coisa, né, fedida, aquele negócio terrível de uma prisão, e não teve muitos acessos. Sabe o que Paulo fez quando estava preso? Continuou trabalhando para Deus. Depois você lê alguma das cartas da prisão, ou você já leu talvez, né? Efésios, 1º e 2º Timóteo, Tito, cartas que esse homem escreveu na prisão. Sabe qual é o conceito de quem está em Deus, irmãos? Eu estou preso aqui entre 4 paredes, em grades, mas o evangelho é livre. Mas eu sou um homem de alma livre. Eu sou um homem de coração livre, porque Jesus me libertou. Não são 4 paredes. Eu não estou escravo mais da escravidão dos vícios, do pecado. Eu não sou escravo mais daquela velha vida de desagradar a Deus, daquela velha vida de um homem que anda desobedecendo a Deus. Eu não sou mais escravo, eu não tenho mais medo, eu não sou mais assombrado, eu não sou mais atormentado pelo meu passado. Jesus me libertou e eu sou livre. Esse homem estava lá na prisão insalubre, mas não era preso, mas não era escravo. Muita gente hoje vai e vem, vê o sol nascer e se pôr, mas é escravo. É escravo. O que liberta? A presença de Deus. Jesus liberta. Só Jesus liberta, corrigindo aqui. Não tem outra possibilidade. E nós, irmãos, que somos o povo de Deus, que desfrutamos da presença de Deus, podemos viver em segurança. Olha, viver em segurança no mundo tão inseguro, viver em segurança nos índices de violência e de criminalidade que só aumenta, viver em segurança sendo atemorizado pelas notícias de um mundo que está em guerra, é isso? Sim, meu irmão, é exatamente isso que eu estou falando. Porque não importa o que está acontecendo no exterior, não importa o quão estamos rodeados de violência ou de maldade, isso não te atinge, porque você tem a presença de Deus, e este é um lugar seguro, e este é o único lugar seguro para se viver, porque você tem promessa, porque Deus está dando garantias. Promessa é garantias, porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus nos dá garantia da salvação, da eternidade, de uma vida de paz. E aqui está, e é por isso que nós oraremos aqui agora. E aqui talvez você está
de fato buscando uma resposta de Deus. Você talvez veio para esse culto cheio de questionamentos. O que Deus vai falar comigo? Porque eu estou precisando de uma resposta. Pois é, irmão, Deus está falando e Ele vai fazer. Porque há resposta, há providência de Deus. Qual seja a situação, pela fé no Filho de Deus, pela fé no vitorioso, Jesus é vitorioso. Quando Jesus falou sobre a vitória dele, ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é tão interessante esta palavra, irmãos, que nem precisa dizer que você também vencerá. Ele não diz isso. Jesus não fala isso: olha, eu venci o mundo e você também vencerá. Jesus não falou isso. Por quê? Porque se você está no vitorioso, você tem a vitória. E é suficiente para nós estarmos apenas em Jesus, porque Ele é o vitorioso. Foi Ele que venceu as tempestades, as aflições, as dores, e venceu a dor que mais nos atormenta, a morte. Por isso, Jesus venceu. E se nós estamos em Jesus, nós estamos no vitorioso. Por isso eu convido você a ficar em pé.